Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos aqui no culto de abertura das atividades da UPA e da UMP. Peço que todos vocês abram nos Salmos, no livro de Salmos, capítulo 99, versículos de 1 a 4. Peço que todos vocês leiam comigo em voz alta. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Amém. Agora eu peço para que o presbítero Marcos faça uma oração de adoração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, te agradecemos por estarmos aqui em tua casa, juntos com esses irmãos, jovens, adolescentes, que estão aqui com a disposição, com a intenção, ó Pai, de te louvar e de te adorar, ó Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor e a nossa adoração, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha dirigir todos os momentos desse culto. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu passo a palavra para a Alessandra. Boa noite, gente. Em nome da UMP, como vice-presidente, estou representando. A Laís não pôde estar presente, ela passou mal hoje durante o dia, então possamos estar orando pela vida dela, né? Para Deus estar abençoando e restaurando a saúde, tá bom? Nos preparando para o momento de confissão de pecados, vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos de número 32. Façamos a leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem.
Vamos ler todos juntos o último versículo? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Que possamos verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor nos diz. E neste momento iremos fazer uma oração silenciosa por alguns instantes. E logo em seguida eu peço que o pastor reverendo Gilson esteja quebrando esse silêncio. Senhor Deus e amantíssimo Pai, diante de Ti estamos neste momento com o nosso coração contrito e o espírito quebrantado, sendo, ó Pai, os nossos pecados, faltas e nos colocamos aos Teus pés, a fim, ó Pai, de que Tu estendas sobre nós o Teu olhar de graça, de misericórdia, e que Nesse momento, eu queria convidar a equipe de cânticos. Para quem não sabe, hoje quem vai estar aqui é o pessoal da Central de Poá. Queria agradecer, tá? Desde já, por ter aceito o convite. E eles são também a nossa UMP Irmã. Nesse ano, né, pelo sorteio do Prat, eles foram sorteados, tá bom? Obrigada. O primeiro deles é o cântico da Vila Voz, O Único Senhor. Senhor
tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Vamos estar orando. Senhor Deus, nosso Pai, agradeço, Deus, por mais um dia, Deus, agradeço, Deus, por esse dia, Deus, que estamos reunidos, Deus, com os nossos irmãos, Deus, do Prate, Deus, para estarmos louvando e adorando o seu santo nome, Deus, porque só o seu nome é digno de louvor e adoração, Deus. Deus, agradeço, Deus, por essa programação, Deus, que o Senhor continue, Deus, abençoando, Deus, a vida do preletor, Deus, que estará trazendo a palavra do Senhor, Deus, essa noite, Deus, que ele venha estar falando mais e mais do Senhor, Deus, e que nossos corações, Deus, e nossas mentes, Deus, sempre estejam firmados, Deus, no Senhor, Deus, que nada e ninguém, Deus, venha estar atrapalhando, Deus, essa nossa caminhada, Deus, para a mansão celestial, Deus, porque sabemos, Deus, que teremos dificuldades, teremos tentações, Deus,
mas se estivermos firmados, Deus, no Senhor, Deus, nada e ninguém, Deus, estará atrapalhando, Deus, essa comunhão, Deus, que temos com o Senhor, Deus. Deus, é isso que eu te peço, Deus, e agradeço, Deus. Amém. Nesse momento, eu queria estar convidando o presbítero Alexandre. O presbítero Alexandre é o nosso secretário nacional de UMPs e está agradecendo também por ter aceito o convite, mais uma vez estar aqui conosco. Que a graça e a paz do Senhor esteja inundando os corações. Obrigado pelo convite. Parece que a igreja está virando a minha segunda igreja, né? Eu acho que eu tenho estado tão presente aqui quanto eu tenho estado na minha própria comunidade, então estou começando a ficar à vontade, viu, Júcio? Começando, ainda tenho que ficar, viu, presbítero Carlos? Ainda tem que ficar mais um pouquinho, que tal, quietinho. Mas tem sido um privilégio muito grande compartilhar com vocês as experiências que Deus tem dado para nós, através da palavra do Senhor, e esse despertar para algo tão significativo, né? A gente tem falado tanto sobre um conceito de avivamento e reforma e retorno espiritual, e tem sido repetido várias e várias vezes. A gente escuta preletores falando, pessoas falando, e de repente a gente tem uma confusão. Por quê? Porque a igreja evangélica, não a igreja presbiteriana propriamente dita, mas a igreja evangélica, ela tem um conceito da qual nós vemos através de programas de televisão, através de músicas que nós cantamos, através de grupos de música. E isso, consequentemente, constrói muitas vezes, de forma muito mais intensa na nossa mente, o que é um avivamento do que efetivamente o que a palavra de Deus traz para nós. E aqui a gente tem que, às vezes, fazer algumas autocríticas, né? E, às vezes, nós, presbiterianos, jogamos a água com a criança fora e vai embora junto, e a gente perde muitas coisas boas que nós poderíamos ter, que outros irmãos de outras denominações têm contribuído na caminhada cristã até o dia da volta de Cristo. A minha formação, o meu tio-avô, que foi o primeiro a pregar para a nossa família, 1912, o meu tio era muito jovem e escutou a chegada dos primeiros missionários da Assembleia de Deus lá no interior de Minas. Evangelizou a minha avó, o meu avô, outros tios mais velhos começaram essa caminhada. Minha mãe conheceu o Evangelho, se batizou. Eu e meu irmão, depois de um tempo na caminhada, já não íamos mais com os meus tios na Assembleia de Deus. Passamos a frequentar uma igreja presbiteriana que era perto da nossa residência, e essa caminhada tem essa história lá atrás, e a gente escutava muito: mas vocês vão para essa igreja que é fria. Já escutaram essa terminologia? Né? Mas o povo não dá amém alto. E nós começamos a imaginar, e muitos irmãos presbiterianos, de que avivamento tem a ver com movimento, que avivamento tem a ver com som ou com barulho. Então a gente fica pensando, se a gente tiver uma boa equipe de louvor, que o som pega firme, nós somos muito avivados. Ou, se na hora que o pastor estiver pregando, ele falar alguma coisa e a igreja incendiar com vários aleluias, a igreja está avivada. Ou se nós estivermos orando e a nossa voz subir, nós estamos caminhando. Irmãos, nós estamos em 2021 e sempre escuto
essa mesma frase. A igreja está avivada, a igreja está morta, a igreja não está animada, o Espírito Santo não está presente. Os anos se passaram, o Evangelho tem sido dito, nós temos visto uma variedade de pregações e continuamos pensando assim, como se essa movimentação fosse aquilo que nos define ou que a palavra de Deus chama para ser definido como avivamento. Joel chama atenção e lembra: aviva a tua obra e faz-a conhecida no decorrer dos anos. O avivamento traz o conhecimento da igreja. Eu fiquei pensando, como é que a gente poderia ver algumas verdades muito práticas que pudessem trazer para nós um despertar, pudessem trazer para nós uma caminhada diferente, né? Primeira, na carta de Efésios, no primeiro capítulo, Paulo começa mostrando o primeiro começo dessa história. Efésios capítulo 1, (4 e 5). Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5, que diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Se você vai pensar, se você vai começar a imaginar sobre avivamento, você tem que lembrar qual é a tua história. E a tua história, ela começa antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou, nos chamou, nos separou, nos preparou para esse dia, para essa noite, para sairmos de casa, nesse tempo de pandemia, com máscaras, numa noite chuvosa, de vários bairros da cidade. Nos chamou. Esse dia não é um dia que pegou Deus de surpresa, Ele já sabia que esse dia ia acontecer e preparou esse dia. Mas Ele preparou pessoas que estariam aqui dentro e disse que essas pessoas foram escolhidas para serem santas e irrepreensíveis. Então não há como ter caminhada cristã, consequentemente não há como ter uma caminhada que leve a um avivamento, que leve a uma reforma espiritual, que não passe por uma vida de santidade aos pés do Senhor. Não há como começar nenhuma conversa, nenhuma história, se isso não faz parte da nossa essência, e que nós tenhamos esse reconhecimento, que a gente tenha essa identificação de que eu fui chamado para ser santo e irrepreensível, que a minha linguagem é irrepreensível, que a minha história é irrepreensível, que meus pensamentos são irrepreensíveis, que as minhas atitudes são irrepreensíveis, que a minha caminhada é irrepreensível. Repare que só essas histórias já demandariam em nós um cuidado rotineiro, contínuo, para uma vida que agradasse ao Senhor. Então, esse é o nosso chamado básico. E o interessante é que esse chamado não e eu já cansei de ver isso, não é para você se fazer evangelismo. Olha como é que é interessante. O evangelismo é uma coisa tão impactante na vida do crente, que ele quer espalhar para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. Mas você não foi chamado antes da fundação do mundo para evangelizar. Você não foi chamado antes da fundação do mundo para ser um missionário. Você não foi chamado antes da fundação do mundo para ser pastor, para ser presbítero, para ser da diretoria da mocidade. Antes da fundação do mundo, nós fomos ser chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E esses santos e irrepreensíveis estão na igreja em todas as suas áreas, em todos os seus caminhos, em todos os seus setores. O pastor tem que ser santo, o presbítero tem que ser santo, líder de mocidade tem que ser santo, membros do grupo de música tem que ser santos e irrepreensíveis, porque essa é a chamada comum e basal para todos nós. Toda a nossa história começa por aqui. E nesse desafio dessa noite, eu queria que começássemos a fazer algumas ponderações, tendo essa posição como base.
fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Todas as demais situações, elas são subjacentes. Todas as demais situações, elas estão alicerçadas e ancoradas nessa posição. Significa que você tem que começar a pensar agora, nesse exato momento onde você está sentado, se você tem sido santo e irrepreensível. Primeira coisa é fazer a nossa autocrítica. Eu não quero saber do outro. Kevin DeYoung é um pastor americano que diz que o maior problema da igreja é ele. E eu tenho repetido essa frase: o maior problema da igreja sou eu. Porque se nós começarmos a olhar outros, a gente esquece de nós. E a gente, na igreja, tem uma mania muito feia, né? A gente sempre, o outro é pior do que a gente. Não, eu estou aqui, o negócio está ruim para o meu lado, mas ó fulano, olha a linguagem, né? Olha só, estou aqui, olha fulano como é que está vestido. Isso é roupa de vir na igreja. Nós não conseguimos abandonar um senso crítico, um olhar para o outro. A gente só olha, ou melhor, um olhar para nós. A gente só tem um olhar para o outro. O outro está sempre pior. O outro está sempre pior. Né? Fazemos literalmente a oração do fariseu: oh Senhor Deus, não me torne como esse aqui. Né? O publicano orava pedindo misericórdia ao Senhor, e o fariseu orava dizendo: não quero ser como ele. Nós às vezes estamos assim: eu não quero ser como ele, eu não quero ser como o outro. E a gente não faz uma autocrítica de como nós estamos. Tendo essa base, eu quero que você abra sua Bíblia novamente no capítulo 2 do livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 42. O capítulo 2 trata da chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo atinge a igreja, Pedro prega na praça, muitos se convertem naquela pregação, aproximadamente 3.000 pessoas, e o autor do livro imediatamente já começa a dizer como a igreja começou, como a igreja estava vivenciando esse tempo. E aqui, irmãos, eu faço uma ressalva, depois o reverendo Gilson pode puxar minha orelha se eu estiver errado. Ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho escutado muita gente dizer que Atos é uma transição, que tem coisas em Atos que nós não podemos tomar como referência. Eu ainda não consegui ver biblicamente alguma coisa que anule Atos. Atos é a história da igreja. Deus não permitiria que a igreja começasse para depois ele ter que fazer correções, porque o nosso Deus é perfeito, ele começa muito bem. Começa com a pregação, por isso que nós reformados apontamos para a pregação. Toda a história ali naquele momento é a pregação de Pedro. É Pedro conclamando, é Pedro mostrando o evangelho. E aí vem 4 situações que eram basilares na vida da igreja e que estão personificadas no versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 4 situações que, se exercidas corretamente, se elas estiverem na prática da nossa vida diária, alicerçados de que nós somos santos e irrepreensíveis, essa igreja, a igreja de Poá, serão igrejas avivadas diante dos olhos do Senhor. É isso que nós desejamos. Nós queremos que a igreja se dedique ao ensino dos apóstolos. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Nunca na história da igreja nós tivemos tanto acesso à informação como nós temos agora no século 21. A igreja aqui tem uma característica da biblioteca. Cadê o nosso homem dos livros? Cadê o rapaz dos livros? Está lá fora.
nunca vi o menino, toda hora que eu vejo para ele está com um livro, querendo vender um livro para a gente, né? Conhecimento. O Gilson, na nossa época, era fácil comprar livro assim, cara? Primeiro que a gente não tinha, né? Era um aperto a gente poder, né, cara? Era um aperto a gente ia conseguir na igreja. Vocês têm acesso à informação que uma geração para trás não tinha de jeito nenhum. Irmãos, era difícil a gente comprar uma Bíblia, porque não era barato comprar uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia já com meus 7, 8 anos, que foi a Bíblia que durou por muito tempo. Não podia ter outra, e eu tinha que tomar cuidado com aquela. Não podia rasgar, não podia sujar, porque você não tinha como comprar outra Bíblia. A gente tem Bíblia no celular, a gente tem Bíblia na internet, a gente tem Bíblia online, tem podcast de Bíblia, está lá o áudio para você botar no seu carro e escutar. Nós nunca tivemos acesso tão fácil à informação. E por que a igreja está tão cheia de problemas? Se a informação está tão presente, é porque nós não estamos nos dedicando ao ensino. Nós queremos ver uma igreja avivada, nós precisamos aprender a palavra do Senhor corretamente, e nós precisamos ensinar a palavra do Senhor corretamente para outras pessoas. Sempre lembro de um caso em que um amigo esteve na igreja do Tim Keller em Nova York, e eles evangelizavam uma pessoa, uma professora de uma universidade, que se dizia ateia, mas que gostava do espaço cultico, gostava de conversar com o pastor, gostava de conversar com os presbíteros da igreja, porque alguns eram também professores universitários, e ela se sentia bem, mas ela falava que não acreditava em Deus. E ela usou uma frase, e esse meu amigo trouxe essa frase, né, em que ela dizia: se eu acreditasse em Deus, e se esse Deus tivesse deixado um livro sobre as suas histórias, eu leria esse livro 24 horas por dia. Reparem como que nós temos uma gigantesca dificuldade, inclusive para fazer a nossa devocional diária. Como é que nós queremos ter uma igreja avivada? Nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Como é que eu posso ser irrepreensível se eu não sei o que é certo e errado? Como devo me comportar, como devo caminhar ou como devo andar? Se essa igreja quer ser uma igreja avivada, primeiro ponto, tem que se dedicar ao ensino dos apóstolos. E o ensino bem feito, porque ensino mal feito é o que a gente mais vê hoje em dia. Quantas vezes eu, como professor, já tive que corrigir coisas que vieram erradas ao longo da vida acadêmica, da vida escolar de muitos jovens que aprenderam errado e a mente dele trabalhava errado e ele não conseguia acertar as coisas. Aí tem que desconstruir tudo e recomeçar tudo outra vez. Não perca tempo. Aprenda da palavra do Senhor corretamente. Leia, estude, se aplique. Faça bem analisado o texto bíblico, para saber o que é certo do que é errado. Conhecimento permite o nosso avanço. Conhecimento permite nós darmos passos cada vez maiores. É como o jovem médico que começa a aprender sobre cirurgias, e ele vai treinando, e ele vai aprendendo, e ele vai estudando, e ele estuda novas técnicas, e essa nova técnica permite ele dar saltos na própria profissão, e daqui a pouco ele é uma grande referência. Mas por quê? Porque ele estudou, porque ele aprendeu certo. Nós precisamos caminhar como igreja, aprendendo no Senhor o que é certo. Segundo ponto, compartilhavam na comunhão. Relacionamento. Relacionamento é uma coisa que precisa de tempo. E relacionamento é uma coisa pessoal, individual. Não é algo digital. Por isso que eu gosto dos encontros digitais, eu acho que ele permitiu nós avançarmos muito, mas digital não é real. Virtual não é real.
Quem lembra das aulas de física, né? Quando você falava das imagens que apareciam no espelho, né? Imagem real e imagem virtual. A imagem virtual, ela não é aquela que está lá presente, que deveria estar presente. Comunhão virtual não é comunhão. Ela é só um aperitivo, ela é só uma forma que a tecnologia nos permitiu. Estar aqui é comunhão. Conversarmos uns com os outros é comunhão. Convivermos uns com os outros é comunhão. Andarmos uns com os outros é comunhão. Gastarmos tempo uns com os outros é comunhão. Não pode ser algo instantâneo ou rápido demais, né? Conversava com alguns jovens há alguns meses atrás, e o bate-papo e a pergunta que me fizeram eram sobre relacionamentos e namoros, e eu chamei a atenção e lembrei-os. Amor era uma coisa que se constrói, que gasta tempo. Me surpreende muitos jovens com 1 semana, 2 semanas, 1 mês de namoro, fica meu amor, eu te amo, aonde ele não entendeu nada sobre o que é amor. Se eles se amassem tanto, eles não iam terminar nunca. E se amassem tão profundamente, em 3 semanas casavam. Casa, Jus, em 3 semanas? Perceberam o que eu quero dizer? O que o pastor depois tem que ficar fazendo? Aconselhamento, porque os caras estão brigando, porque está se matando, porque não quer mais saber um do outro. Aí os namoros terminam, as famílias ficam com raiva uma da outra, e ninguém entende nada. Por quê? Porque começou tudo errado. Opa, eu te amo. Não, me ame não. Gosto de mim. Daqui a alguns meses você pode falar isso, agora não. Se um rapaz falar isso para você, minha irmã, já comece, acenda o sinal amarelo. Viu? Acende o sinal amarelo. Se uma moça falar isso para você, meu amigo, acende o sinal amarelo. Tem uma coisa de errado, não pode. Não é normal, e não é bíblico, porque demanda tempo. Amor é uma coisa que a gente constrói. Comunhão é uma coisa que se constrói. Eu gosto a igreja é um lugar bacana, né? E eu sou interior de Minas, eu sou meio caipira para esse lado. Eu gosto de obra de igreja. Alguns irmãos ficam com medo de obra de igreja, mas obra de igreja no interior, os membros da igreja são o servente, o pedreiro, o que carrega o balde, o que leva a água, o que pinta, o que coloca, né, Justo? Coloca a laje, o que. Só que aí você entra aqui e fala assim: caramba, eu botei esse vidro, essa aqui é minha comunidade. Nossa, eu ajudei a pintar essa parede, essa aqui é a minha comunidade. Eu e o irmão fulano de tal, nós carregamos, botamos essa caixa que levamos umas 3 horas para um segurando a caixa, o outro apoiando. Nós caminhamos juntos, andamos juntos, convivemos juntos. Isso é comunhão. A igreja tem que entender isso. Quando vocês saírem hoje à noite, vão lanchar juntos, vai tomar um refrigerante junto, vai comer um sanduíche junto. Convivam uns com os outros. Quem tiver de carro, dá carona e deixa cada um em casa, vai batendo papo. Para num lugar para vocês conversarem um pouquinho, antes de deixar todo mundo. Gaste tempo uns com os outros. Não seja apressado. Comunhão nos torna mais próximos e nos faz enxergar quem realmente nós somos, com todos os nossos defeitos. A gente tira um pouco aquele ideal, tira um pouco aquela imagem ilusória e começa a ver realmente quem nós somos. Marido e mulher tem muito disso, né? A esposa sabe muito bem, ama o marido, mas tem alguns maridos que é um saco. A minha mulher deve me achar um saco. Ela gosta de mim pra caramba, me ama profundamente, mas eu sou chato. E quem é melhor do que ela para saber que eu sou chato? Ela, não tem ninguém melhor. E ainda assim não vai embora. Amor. Comunhão entre os irmãos faz a gente entender isso. Rapaz, você viu como é que aquela irmã fez aquele comentário? Que horrível. Aí você lembra assim: rapaz, é ruim igual eu. Aí a gente larga para lá. Mas falou mal do pastor, falou da gravata do pastor, falou do terno do pastor, falou da barba do pastor, falou do cabelo do pastor. Amém, irmã. O pastor vai cortar a barba, ele vai ajeitar o terno, ele vai corrigir a gravata. Tudo isso é irrelevante. Amém, vamos seguir em frente.
não podemos deixar que determinadas coisas roubem a nossa comunhão. Se queremos uma igreja avivada, temos que nos relacionar uns com os outros. Terceiro, a igreja estava junta no partir do pão. A ceia do Senhor é um dos eventos, é um dos ápices do nosso culto. E ela não pode ser banalizada como uma coisa comum. Eu vou participar da ceia, não vou participar da ceia. Não, ela aponta para Jesus Cristo. Ela nos lembra do sacrifício. Toda vez que você participa da mesa, você é lembrado que você é muito ruim. E que você não é suficiente, não tem nada em você para provocar, para levar a tua salvação. É pela graça. Foi Ele que concedeu. É um momento de gratidão, que deveria até nos levar às lágrimas, de saber que Ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue por nós, sofreu para que você pudesse ter vida e para que o seu nome pudesse estar escrito no livro da vida. A mesa, ela traz toda essa carga, traz toda essa história. A hora que está aqui na frente, que os presbíteros estão preparados para servir, na hora que o pastor destampa o cálice, na hora que ele descobre o pão, ali tem uma simbologia, tem uma história que nos une a irmãos que têm feito esse gesto nos últimos 2.200 anos. Nossos irmãos morreram porque muitas vezes não conseguiam realizar a Santa Ceia. Nas igrejas lá do interior de Minas, quando você lê as atas de algumas igrejas centenárias, está lá registrado o dia da ceia. No dia que tinha a ceia, depois eu ficava procurando, né, algumas atas depois olhando, a ceia só ia acontecer daí a 6 meses, 7 meses, 8 meses. Era uma coisa tão impactante que era uma festa no dia que o pastor estava presente, que ia ter ceia. Parava a cidade, todo mundo tinha que, o pessoal vinha da roça, parava na roça tudo, porque o pastor estava lá e hoje ia ter ceia. Não era só o culto. E aquelas histórias que estão contidas naqueles livros, descrevendo o dia da ceia, o povo em festa, com a sua melhor roupa, todo mundo preparado para aquele momento. O partir do pão nos une. O partir do pão nos mostra que somos igreja. O partir do pão coroa a relação da comunhão, porque é a igreja participando. Por que a celebração da ceia é coletiva? Por que eu não posso ir lá na minha casa separar um tanto de suco ou um pedaço de pão e eu em casa fazer a minha ceia? Por que muitas vezes nós vimos críticas a pessoas fazendo ceia online, cada um na sua casa, tomando lá o seu suco, o seu vinho, comendo o seu pão, o pastor lá na tela, vamos tomar junto. Não! Ceia é comunhão, é corpo de Cristo, é o povo junto. Teve momentos aqui que a igreja estava fechada e o culto estava sendo online. Em nenhum momento a igreja fez uma ceia online. Esperou o dia que tivesse todo mundo junto, aí fez. E agora vocês vão ter que esperar outras tantas semanas. Vamos esperar outras tantas semanas, mas nós vamos fazer a ceia na hora que nós estivermos juntos novamente. Isso é um marco. A nossa igreja fez o último culto em março, fizemos eles online, conseguimos fazer um presencial em setembro. Quase 5 meses. E naquele culto teve a celebração da ceia. Eu chorei tanto. Eu tinha tomado ceia em outros cultos, em outros lugares que eu estive durante esse tempo. Mas na minha comunidade, na minha igreja, com o povo, com a nossa família, com a nossa comunidade de fé, participar da mesa, lembrar que alguns irmãos não estavam mais porque foram levados, famílias que tinham perdido seus entes queridos e não estavam ali para poder celebrar a mesa, nos fez lembrar que nós somos igreja, que fica alegre juntas, mas que chora juntas.
Isso é comunhão, isso é igreja avivada, é a igreja que sente, é a igreja que anda junto, que está presente. E o quarto ponto são as orações. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento na história bíblica sem oração. Não há avivamento na história da igreja em que o povo não tenha parado para orar. Avivamento não é uma coisa que vem instantaneamente ou que vem, e aqui é muito significativo, porque eu já vi muitos irmãos dizendo que a igreja avivada é a igreja que prega o evangelho, é a igreja que a palavra de Deus é lida. Amém, isso é importante, mas é a igreja que ora. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem o povo com o pó no chão, no rosto, no chão, dizendo: "Sê propício a mim, pecador, porque eu sou o pior de todos. Torna-me santo, torna-me diferente, torna-me puro, faz em mim uma grande obra." Essa história estava presente na igreja desse primeiro momento, desses primeiros dias. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos. E uma das consequências, e aí agora eu encerro, uma das consequências da igreja avivada, da igreja que vivencia isso, está no final do versículo 47. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, ou na versão revista e atualizada, e dia a dia acrescentava ao Senhor os que iam sendo salvos. Repare o seguinte: o povo vivia de tal forma que quando ele pregava, as pessoas falavam assim: "Caramba, é isso que eu quero." Por quê? Porque ele vivia aquilo. Quantas vezes você já viu de vídeos na internet grandes sermões, e aí quando de repente você escuta falar a história de vida daquelas pessoas, é só teoria, é só teoria. Logicamente que a palavra do Senhor nunca volta vazia, e isso sempre traz para a gente algum tipo de edificação, sempre traz para a gente alguma coisa boa, porque a verdade, quando ela é dita, ela é sempre edificante. Ai de quem prega ela e não vive como deveria ser. Mas a mensagem, ela não é anulada, o texto bíblico não é anulado. Quantas vezes eu dava aula numa cidade chamada Barbacena e ia para Juiz de Fora, e de noite o único programa de rádio que pegava no rádio do carro era o programa do Bispo Macedo. Tem que confessar, ô Gilson, não está gravando não, né? Quantas vezes eu voltava de viagem 1h, meia-noite e meia, 1h da manhã, escutando a mensagem, e tinha muitas boas mensagens, mas quando a gente lembrava de tudo que vinha depois no pacote, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. É a nossa palavra, irmãos, tem misericórdia. Nós vamos continuar vivenciando, nós vamos continuar aqui presente, nós vamos continuar como igreja do Senhor, mas nós vamos começar a refletir que nós queremos ser uma igreja santa. Nós queremos ser jovens e adolescentes santos e irrepreensíveis. Sendo jovens e adolescentes irrepreensíveis e santos, nós vamos nos dedicar ao ensino, nós vamos gastar tempo na comunhão, nós vamos ter um profundo entendimento do partir do pão, e nós vamos orar incessantemente. Eu digo para vocês que se essas marcas estiverem na rotina dessa igreja, se estiverem na rotina da igreja de Poá, o Senhor vai acrescentar diariamente os que iam sendo salvos nessa igreja. Vai ser algo inexplicável. As pessoas vão tentar explicar, mas por que as pessoas estão indo para lá toda hora? Eles estão pregando na praça? Não. Eles estão fazendo evangelismo de massa? Não. E por que está todo mundo indo para lá? Porque está tendo vivência do que é evangelho naquela igreja. Que Deus abençoe vocês. Que nesse primeiro dia do encontro, né? Nesse primeiro dia, isso se torne algo que incendeie o seu coração. Que isso mexa com você essa madrugada, que durante essa noite isso te incomode,
de tal forma que você vai ficar pensando: Senhor, eu quero isso para mim, mas eu quero com abundância. Eu quero uma igreja que espelha Jesus Cristo. Eu quero uma igreja avivada, genuinamente, mas de acordo com a tua palavra, de acordo com essas histórias. Ah, mas a igreja fala aleluia alto. Amém. Ela fala porque está alegre, não fala porque está querendo ter um avivamento. É consequência de uma igreja que ama o Senhor. E não fala aleluia alto. Amém. Ela continua sendo uma igreja avivada, que continua sendo uma igreja que está diante do Senhor. Não são esses os sinais, mas é o povo de Deus diante do trono do Senhor, que quer ser uma vida santa e quer uma vida irrepreensível diante dele. Vamos orar. Santo Deus, nós glorificamos e louvamos o teu nome. Louvamos a ti, Pai, porque esse desejo de uma igreja avivada, uma igreja genuína, ela arde no coração da história, ao longo de toda a história. Ó Pai, que nesse momento, nesse tempo, possa ser uma realidade para essas igrejas aqui representadas nessa noite. Jovens santos irrepreensíveis, cheios do Espírito Santo, jovens que têm alegria na palavra do Senhor, jovens que se relacionam em comunhão, jovens que celebram a tua mesa, jovens que oram, que colocam a sua vivência, a sua história com alegria diante do Senhor. Que sejam jovens inflamados pelo Espírito Santo, jovens que dediquem o seu tempo, agora enquanto jovens, enquanto fortes, à tua causa e à tua igreja, para a honra e para a glória do teu santo nome. Conduza o pastor dessa igreja, os presbíteros, que possam ser homens cheios de visão, cheios de sonhos, dados por ti para essa igreja, para essa mocidade, que possam conduzir bem o rebanho que foi colocado diante da sua mão. Muito obrigado, Pai. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Partindo para o nosso encerramento, queria agradecer ao presbítero, que Deus esteja abençoando a ele e a família, ao pessoal da Central de Poá, que também aceitou o convite e veio em peso, né? Obrigada a todos que estão aqui nessa noite, tá? Que se dispuseram a nos ajudar e nos apoiar. E vamos firmes, que esse ano teremos muitas novidades, tá bom? Eu queria estar pedindo para o presbítero Carlos fazer essa oração de encerramento e principalmente estar orando pela vida, a família da Gabi, né? A Gabi era sócia da nossa UMP e essa semana ela foi, enfim, né? E que Deus esteja confortando a Yasmin, o pai dela, né? Ai, gente, difícil. E hoje também a gente recebeu a notícia que a avó da Fabiola faleceu. Vamos estar orando, né? E pela vida da Laís também, para Deus estar restaurando a saúde dela, tá bom?
Gente, vamos falar o moto. Mari, vem aqui para falar da UPA. Ao Mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Todos juntos, gente. Pode falar de novo. De novo. Ao Mestre Sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Agora eu dou o MP. Todos juntos. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Obrigada, viu, gente? Boa noite. E vamos exercitar a comunhão, tá bom? Tomando os cuidados, mas,